último encontro do ciclo de conferências URGS 2017 contou com a palestra do professor Carlos Alexandre Neto e teve como título 100 anos da Reforma de Córdoba, um novo manifesto. O professor articulou as principais conferências anteriores, refletindo se, 100 anos depois, há espaço para um novo manifesto de Córdoba. Eu quero, então, hoje, sobre os 100 anos da Reforma de Córdoba, será que temos ideias, ou se há necessidade de um novo manifesto, né? Eu quero aqui iniciar, eu vou ficar um pouco de lado, me desculpem, né? Mas vou falar sentado, porque as pessoas todas falaram sentadas, não vou quebrar o estilo. Não, teve dois que falaram em pé. Mas vou, para poder acompanhar aqui, se não me perco nas transparências. Eu quero inicialmente, então, agradecer o reitor Rui Oppermann, querido amigo, pelo convite, pelo desafio de trabalhar nesse grupo da universidade, um grupo de trabalho que está discutindo as questões da Conferência Regional de Ensino Superior, que será realizada em Córdoba em junho desse ano, não é? Quero agradecer também o Dr. Pedro Henriques, diretor do IESALC, que é a instância da Unesco que coordena esta atividade, esta conferência regional. Bom, o próximo. O exercício que nós fizemos, que começou em setembro e termina no dia de hoje, foi um exercício de repensar a educação superior com base nos 7 eixos definidos pela Conferência Regional de Educação Superior. Para que vocês todos tenham uma noção, periodicamente a ONU realiza conferências mundiais de educação. Não foram muitas, mas foram algumas e significativas. E antes, estas conferências mundiais são precedidas por conferências regionais da educação superior. Nós tivemos 2 muito importantes aqui no continente latino-americano. Nós vamos nos referir muito aqui à Conferência Regional de Educação Superior, que foi realizada em Cartagena de Índias, na Colômbia, no ano de 2008. Então, o exercício que nós fizemos, e eu vou ter a oportunidade de falar um pouco sobre cada uma das abordagens que foram feitas aqui, sobre os grandes temas que desafiam a Universidade Latino-Americana e Caribenha, foi um exercício de reflexão que nos leva a questionar se não é o momento de renovar a universidade. Repensar a universidade, isso a gente faz praticamente todos os dias, não é? Na nossa prática, que é uma prática docente, uma prática de pesquisa, em que sempre se pensa e se repensa sobre o mesmo assunto a partir de olhares diferentes. Nós fizemos isso, então, a partir desse grupo convidado pelo reitor, e era um grupo de pessoas que trabalhou harmonicamente, trabalhou muito bem. Nós tivemos, fazendo conferências, 5 reitores da universidade, os 3 aqui presentes, professora Vrana, professor Rui, eu, há 4 aqui presentes, professora Maria Beatriz, e o reitor Elgio, que não se encontra presente hoje por questões de força maior. Lideranças docentes, lideranças estudantis, pesquisadores e gestores estiveram nesse palco, não exatamente nessa sala, mas em outra sala, onde realizamos também as conferências, discutindo temas fundamentais para a Universidade Latino-Americana. Houve envolvimento da comunidade universitária, vocês aqui hoje são a prova desse envolvimento, não é? E trabalhamos de setembro a março. Hoje ainda comentava com a Cláudia, né, Betcher, o que nós vamos fazer às quartas-feiras agora, né? Porque está terminando hoje a conferência, e era uma atividade que nos tomava, não é, bastante energia para programar e preparar, e depois também para a gente poder realizar e fazer as discussões. O próximo. Vamos discutir, vou contar para vocês, para aqueles que não têm esse conhecimento, né, o que foi a tal da Reforma de Córdoba, né? Nesse ano se comemora os 100 anos da chamada Reforma de Córdoba, que foi um movimento estudantil e que depois acabou
se extravasando, não é? Vários professores ficaram do lado dos estudantes. Mas o que aconteceu em Córdoba em 1918? Isso a professora Denise Leite, que falou aqui, não pôde estar aqui hoje, recuperou essa história. Na realidade, os estudantes estavam muito descrentes, incomodados com a universidade, né? A descrição que se fazia da Universidade de Córdoba era uma universidade que tinha evoluído pouco desde o período medieval, né? Então, era uma universidade de tradição hispânica. Vocês sabem que nos países de colonização espanhola, as universidades começaram muito rapidamente. Em Santo Domingo, a universidade foi fundada em 1500. Aqui no Brasil, as primeiras universidades foram fundadas no século XX, como universidades, né? Então, o sistema universitário nos países hispano-americanos era muito antigo, mas muito antigo e muito tradicional, muito conservador. A Argentina vinha de um momento de muita discussão política, né, republicana, e os estudantes achavam que a universidade tinha ficado muito para trás, né? Tinham algumas coisas muito concretas, não é? Naquela época eram 3 cursos só na Universidade de Córdoba, e só as pessoas que tinham muito dinheiro podiam acompanhar a universidade. Medicina, Direito e Engenharia, né? Qualquer semelhança com a fundação da URGS não é mera coincidência, né? Porque as universidades no mundo se estruturaram dessa maneira. Não tinha aqui teologia, né? Porque se formos olhar as universidades da Europa também começaram com os cursos de teologia. Então, os estudantes estavam inconformados pelas condições de aula, né? Os professores, os catedráticos eram muito rígidos, não queriam incorporar novos conhecimentos. Os estudantes tiveram que fazer um tipo de movimento para que eles pudessem começar a ter aula de cálculo, matemáticas e física nas engenharias, porque não se estudava isso, né? Os estudantes de medicina não podiam fazer estágio no hospital porque não era permitido. Então, havia um ambiente político externo, havia um descontentamento com a forma da universidade e um descontentamento muito claro com a questão didática, não é? Então, não vou contar a história é bastante interessante, sugiro que vocês deem uma olhada. Acontece que em junho de 1918, em meio a uma greve que paralisou a universidade, foi publicado na Gazeta Universitária, que seria o jornalzinho do diretório acadêmico da época, não é? Um manifesto da Juventude Argentina de Córdoba aos homens livres da América do Sul. Ou seja, eles estavam empoderados, não é? E aqui nesse manifesto, o que eles colocaram? Um manifesto razoavelmente longo, são 15 parágrafos, criticando a universidade e a docência, demonstrando as suas novas ideias, ou seja, o poder de renovação da juventude, dos estudantes, e apresentando algumas reivindicações. Quando se fala no documento, no manifesto de Córdoba, se fala sempre nessas reivindicações. Eu listei algumas aqui, então vamos ver. Não vou comentar todas, né? Coparticipação dos estudantes nas decisões acadêmicas, na época não existia nenhuma. Professorado livre de cátedras, porque as cátedras eram feudos, não é? Em que só aqueles amigos dos professores, dos catedráticos podiam ter acesso. Assistência, extensão da universidade para além de seus limites. A professora Sandra já estava lá, né, mandando seus eflúvios, mas os estudantes já reconheciam que a universidade não podia ficar dentro dos seus muros, não é? Assistência social aos estudantes. Aqui qualquer semelhança também não é mera coincidência, né? Ou seja, a questão da assistência estudantil é algo que avança, mas que ainda tem sempre muito por avançar. E autonomia universitária. Que autonomia é essa naquela época? Eles queriam autonomia da igreja e dos poderes políticos, porque na época, na realidade, quem mandava na universidade era a igreja, né? Eles eram ligados muito aos jesuítas, nada contra a ordem religiosa, mas a universidade não pode ser comandada pela igreja, né? Porque afinal de contas a universidade tem que ter o livre pensar. Então, essas foram as reivindicações, e esse manifesto, por alguma razão, que eu acho que ainda precisa ser bem entendido, ele contaminou positivamente toda a América Latina de língua hispânica, exceto o Brasil, porque na época, em 1918, nós não tínhamos universidades ainda, né? E além do que falamos outra língua. Então, esse foi um movimento que revolucionou. Houve greve em cima de greve, entrou um reitor, caiu,
por causa do manifesto, entrou outro reitor, e aí o seguinte conseguiu encaminhar algumas coisas, e aí o sistema universitário argentino, na época eram apenas 3 universidades, mudou e começou a avançar, no sentido dessas pautas, dessas reivindicações. Isso acabou acontecendo como um efeito dominó em toda a América Latina. Próximo. Bom, então, esse foi o movimento do qual nós comemoramos 100 anos. Né? Vamos ver hoje como é que a gente enxerga a universidade. Né? Então, essa é uma visão, não é? Mas é apenas uma visão, mas que tenta refletir por que a educação é tão importante. Né? Se eu perguntasse aqui para vocês, qual é o legado mais importante que nós podemos deixar para os nossos descendentes? É a educação. Ninguém duvida disso. Né? Mas se nós tivermos que discutir com pessoas que não concordam com isso, né? O que nós podemos dizer? Bom, a educação, ela conduz ao desenvolvimento. Desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento da comunidade. E se nós olharmos uma visão um pouco mais macro, né? Das comunidades, dos países, da nação. Né? A educação, ela é um direito que traz, não é, no seu bojo de cidadania. Ela permite a realização do potencial humano, por isso que nós insistimos, não é, e nós aqui eu acho que é um coletivo bem aplicado, que as pessoas têm que ter oportunidade de se educar, têm que ter oportunidade de ser desafiado e desenvolver-se, porque eles vão estar realizando aí o seu potencial. É claro que a educação conduz à profissionalização, à inovação, crescimento econômico. É importante hoje que a gente possa ter uma visão sistêmica da educação, aquilo que a professora Beatriz comentou muito bem, não é? De que todos os níveis de educação estão ligados e são de alguma forma interdependentes. Que hoje em dia não se pensa mais em educação, ciência, tecnologia e inovação, desculpem, faltou aí, de forma desagregada. Hoje em dia esse é um pacote que vem junto nas universidades, principalmente nas universidades públicas. E uma frase, não é, que eu acho que pode exprimir, não é, de maneira um pouco forte, não é, esse sentimento que nós temos, é que o conhecimento liberta. Né? Os dogmas acabam escravizando, a ignorância nos faz presas, não é, dos dogmas, e só o conhecimento nos liberta, porque nós podemos entender como o mundo funciona, entender como nós funcionamos, que não é nada trivial, e isso nos liberta e nos permite desbravar novas fronteiras. Né? Eu gosto muito dessa citação do Amartya Sen, um prêmio Nobel de Economia, que esteve aqui na universidade há alguns anos no Fronteiras do Pensamento, e que defendeu, né, que o desenvolvimento consiste na eliminação das privações de liberdade, que limitam escolhas e oportunidades das pessoas de exercerem ponderadamente a sua condição de cidadão. Esse economista indiano foi quem acabou criando, não é, pelo seu trabalho na ONU, o PNUD, o Programa Nacional de Desenvolvimento, né, das Nações, e que até hoje funciona e muito bem já fez, não é, para todo o globo. O próximo. Esse título é um pouco desafiador. Será que nós podemos falar em universidade latino-americana? Né? Considerando a heterogeneidade do sistema de universidades latino-americanas, países onde as universidades já têm quase 500 anos, comparados com o Brasil, que tem pouco mais de 100 anos de história de faculdades e universidades, não é? Será que é comparável o Brasil, que tem um sistema de pós-graduação muito estruturado, não é? E que tem feito as entregas necessárias, com países onde essa área da educação terciária ainda engatinha? Mas é possível sim. Na última década do século XX, começaram a ser criadas associações universitárias. A nossa universidade faz parte de algumas, não é? Uma delas é a Associação das Universidades do Grupo de Montevidéu, que teve várias reuniões aqui, né, professora Branda? Na época do mandato. Depois, recentemente também, nós tivemos vários eventos aqui. Então, se nós dermos um olhar, né, para a Universidade Latino-Americana,
que tipo de definição nós poderíamos dar, né? Bom, universidades são instituições do conhecimento. A universidade como instituição ela é longeva. No mundo a universidade tem 800 anos, né? Salamanca comemora 800 anos agora, nesse ano. Bolonha também, ou no ano que vem, ou foi no ano passado, eles estão sempre brigando para ver qual é a mais velha, né? É a única situação em que é bom ser o mais velho, entendeu? No resto, todo mundo não quer não ser o mais velho, mas no caso das universidades, das instituições que dão certo, né? A universidade é uma instituição resiliente, ou seja, que supera crises, que é desafiada, supera crises, que está em contínua metamorfose, uma palavra que o professor Zé Vicente gosta muito, né? Com toda razão, porque como uma instituição social, ela está sempre mudando, sempre cambiando, que tem um papel estratégico para o desenvolvimento sustentável da América Latina e do Caribe, né? Nós poderíamos dar aqui muitos exemplos, não é? Se eu vou dar 2 apenas da URGS, não é? A Ponte do Guaíba, a velha, né? Nasceu dentro da Escola de Engenharia. O Museu de Arte do Rio Grande do Sul nasceu dentro do Instituto de Artes, quando ainda não era nem Instituto de Artes, era Instituto de Belas Artes, que estava sendo ligado à universidade, né? O boom da soja. Por que o Brasil começou a produzir soja lá nos anos 60? Porque a Faculdade de Agronomia fez um projeto de beneficiamento do solo e que acabou se espalhando pelo Brasil afora. Então, isso são 3 rápidos exemplos aqui da URGS. Imagine, multiplique isso pelo Brasil, pelos outros países. E a universidade, ela tem também uma característica de transcendência, porque ela acaba sendo muito mais e acaba sendo muito maior do que a soma daqueles que fazem, na sua individualidade, a universidade. Nós podemos dividir a missão da universidade em 2 grandes eixos. Um eixo transformador, que é aquele mais comum que a gente sempre fala, e também, eu acho que hoje em dia, um eixo integrador. Transformador seria a democratização do acesso ao conhecimento e ao saber, a educação que liberta, a conquista da cidadania, aquela educação que transforma e que faz evoluir a sociedade, porque é a democratização do conhecimento. O conhecimento, ele não fica na universidade, ele é oferecido à sociedade de várias maneiras, para os estudantes que vêm aqui, para a sociedade quando vem nas atividades de extensão, nos projetos de pesquisa e assim por diante, né? Mas tem também um eixo de integração muito forte, principalmente aqui na região latino-americana e caribenha, e na nossa experiência de URGS, né, dos países do Cone Sul, promovendo aquilo que a gente chama de diplomacia acadêmica, não é? Ou seja, o contato das pessoas de distintos países através das atividades acadêmicas, seus cursos de graduação, seus cursos de pós-graduação, projetos de pesquisa. E através dessa diplomacia acadêmica se cultiva algo que hoje nós teríamos muito, que nós temos que reforçar muito, que é uma cultura de paz. Principalmente nesses tempos em que o desacordo parece ser o dia a dia e o ódio acaba tomando conta, não é? Mesmo que a gente não queira, de algumas das nossas atitudes, né? E essa integração universitária também é capaz de definir propósitos acadêmicos compartilhados. E não é por outra razão, senão essa razão, que as universidades acabam tendo cursos em duplo diploma, na graduação e na pós. Nós temos vários convênios de duplos diploma na pós-graduação, chama de outra forma, né? Mas vários convênios de duplo diploma na graduação, também com países, com universidades latino-americanas. Dessa maneira nós vamos articulando, vamos agregando, vamos nos unindo, né? Claro, sem esquecer que no continente latino-americano nós somos todos primos, se não irmãos, somos primos, saímos todos da mesma península, né? Os nossos ancestrais lá, os mais antigos, miscigenados com os povos originários, que eram, né, todos de alguma forma ligados também, depois mais a miscigenação da colonização. Vamos para o próximo? Uma questão que é sempre importante frisar, e aí com isso eu termino a introdução, são os valores institucionais. Que sempre perguntam, quais são os valores da instituição universidade? Ora, na base de tudo, a honestidade e a ética, né? Quem trabalha com o conhecimento não pode se desviar
deste tipo de valor, né? Devemos ser honestos no tratamento do conhecimento e das pessoas, e éticos também, porque é a partir desta relação que se estabelece que nós vamos poder gerar novo conhecimento e vamos poder construir conhecimento em conjunto, que é o que a gente faz, desde a sala de aula, os laboratórios de pesquisa e em todos os ambientes da universidade. Um outro valor institucional fundamental é o da pertinência. Ou seja, aí nós podemos encarar sob 3 aspectos. Primeiro, a universidade, ela faz parte da sociedade. De alguma forma, ela pertence, está contida na sociedade, né? E não tem como imaginar a universidade fora do seu contexto social. A sociedade deve se enxergar cada vez mais dentro da universidade. Esse é um dos grandes desafios, né? Todos lembram da figura de linguagem da Torre de Marfim, que é uma figura dos anos 50, né? Aplicada à universidade, né? A Torre de Marfim está na Bíblia. Mas então, assim, a universidade desceu da Torre de Marfim e hoje ela tem pontes com a sociedade. Mas precisa sempre construir maiores e novas pontes. Então, aí a pertinência. E também, obviamente, a pertinência de todos nós, membros da comunidade universitária, professores, estudantes, servidores técnicos administrativos e aqueles elementos da sociedade que vêm à universidade constantemente, têm que se sentir pertinentes, pertencentes a essa instituição, né? Nós temos que dizer, somos URGS, e a URGS é todos nós. Responsabilidade social e ambiental é um valor institucional cada vez mais importante, não é? Porque o planeta, todos nós sabemos, corre riscos pela atividade do homem, não é? Que e muitas vezes desrespeita os limites do ambiente, e a responsabilidade então ambiental hoje ela é um dos focos de praticamente todas as organizações sociais, como a universidade o é. Justiça social é um outro valor institucional bastante importante, e aí, claro, nós podemos colocar os aspectos da inclusão, do resgate da cidadania, como, por exemplo, as políticas das ações afirmativas, não é? Um tema sobre o qual se fala tanto e eu não vou aqui me estender. O próximo, por favor. Mais valores importantes, respeito, né? E aqui, claro, vem novamente a questão das ações afirmativas, e lembrar que respeito é muito mais do que tolerância, né? Quando se tolera as pessoas ou os grupos, bom, podemos conviver pacificamente, não é? Mas nos toleramos, não é? Um não agride a integridade do outro, né? Respeito, na realidade, muito mais do que isso, é abraçar as diferenças. Isso a professora Sandra falou muito bem na sua fala sobre multiculturalidade e diversidade, e nós vamos retomar algumas coisas em seguida. Solidariedade é outro aspecto absolutamente fundamental, onde a universidade se expressa através dos projetos sociais, da sua agenda política, e, obviamente, a autonomia, né? A autonomia aqui já diferente, reescrita a partir do Manifesto de Córdoba, onde a gente tem que explicitar a autonomia acadêmica, autonomia administrativa, autonomia orçamentária e de escolha dos dirigentes, né? Mas permanece, mesmo depois do manifesto, a demanda por autonomia, porque a autonomia ela tem que ser sempre conquistada e sempre renovadamente conquistada. Vamos passar ao próximo? Então, eu vou agora tratar de algumas que eu chamei aí questões de princípio, ou então algumas ameaças à universidade hoje, né? Um primeiro princípio é a reafirmação de que a educação superior é um bem público, um direito humano e responsabilidade do Estado. Isso foi uma das conclusões da Conferência Regional de 2008, em Cartagena de Índias, e foi uma definição muito ousada, né? Houve uma grande luta, um embate político naquela época. Esse embate foi levado para a Conferência Mundial de Educação. Acho que daqui a professora Vrana esteve presente lá em Paris, na Conferência Mundial. E o embate foi
porque desde aquela época já se pensava que a educação ela não precisava ser uma responsabilidade do Estado, ou não exclusivamente uma responsabilidade do Estado, ou que o Estado talvez não devesse se responsabilizar tanto com a educação, né? Hoje, a Organização Mundial do Comércio defende uma visão de que a educação superior é um serviço. Só que esse problema, essa questão, essa definição, reforça a mercantilização da educação, ou seja, vender educação. E se nós vamos tratar a educação como produto e vamos vender, há os que podem comprar e os que não podem comprar. E se nós vamos atender os que podem comprar, nós estamos excluindo, que é o contrário do nosso princípio da inclusão. Então, nós já estamos antevendo que esse vai ser o grande embate da Conferência Regional 2018. A questão do público versus o serviço, que na realidade é uma disputa público-privado, né? Bom, vamos começar aqui a fazer um passeio pelas discussões que nós tivemos no nosso ciclo de palestras, conferências URGS. Então, a professora Vrana discutiu a questão da autonomia universitária, né? Autonomia como um valor intrínseco da instituição, que deve ser sempre reescrita, que deve ser sempre conquistada, não apenas um arcabouço legal, né? Por que isso? Porque tem uma lei, está na Constituição, as universidades têm autonomia. Só que, como muitas coisas que estão na Constituição, não está regulamentado, então, na realidade, isso fica dúbio e a gente corre para um lado e bate no Tribunal de Contas, corre para outro e bate no orçamento, bate no Senado, e, na realidade, todos eles batem na gente, né? Quem apanha mais no final é sempre a universidade, né? Autonomia e democracia, no caso aqui, democracia interna, né? E também autonomia e a democracia como um valor, não é, político do país. Porque só com autonomia, né, a universidade pode sim se manifestar e defender a democracia, e isso é o que dá sustentação política para a universidade que quer ser livre, e é livre. Uma universidade que é livre, então, para propor, para refletir, não é, e para mudar a sociedade onde ela está incluída. A professora Denise Leite nos falou sobre a pedagogia da reforma de Córdoba, né? E falou também sobre a integração regional. Colocou um aspecto muito importante, não é, que já vem desde Córdoba, que a universidade ela se expande, ela cresce, não é, e ela se legitima na luta contra as ditaduras e o imperialismo, né? Isso foi assim na Argentina, isso foi assim no Brasil, no Uruguai, no Paraguai, em todos os países latino-americanos nós tivemos embates, porque todos nós tivemos ditaduras, ou hoje em dia até nem tem gente que não gosta que fale ditadura, né? Governos de exceção, né? Fica uma palavra mais, uma expressão mais aceita, né? E também contra o imperialismo, ou seja, não foram poucas os momentos em que os países da América do Norte tentaram colocar as suas visões e as suas políticas de educação, no caso, no Brasil e nos outros países da América Latina, né? Configurando aí um imperialismo, não é? Que nós não queremos e não precisamos. Afinal de contas, nós temos condição de pensar, condição de refletir e decidir os nossos caminhos, né? Uma coisa muito importante colocada pela professora Denise é que a reforma é um processo contínuo. A Universidade Latino-Americana e Caribenha, ela está em marcha, ou seja, ela deu uma visão de que a reforma de Córdoba ainda não acabou e que talvez não acabe, que nós estamos constantemente em evolução. Talvez, se nós consigamos criar um novo manifesto ou criar um novo documento orientativo, se possa avançar ainda mais, né? Mais um clique. O professor Elgio Trindade, nessa questão da integração, não é, que é um dos pontos importantes da discussão da Universidade Latino-Americana, veio e nos colocou a sua experiência como um dos mentores da criação da UNILA, a Universidade da Integração Latino-Americana, e também como o seu primeiro reitor, né? Mas antes de falar sobre a UNILA, o professor Elgio lembrou muito bem que quem trouxe o ideário da reforma de Córdoba para o Brasil foi a UNE. Claro, os estudantes, né? Aqui, isso lá nos anos 60, início dos anos 70, trouxeram
o ideário de Córdoba para o Brasil, e esse ideário acabou perpassando também as nossas universidades como um todo. A UNILA, ela é um projeto de integração da América Latina, de toda a América Latina. O Caribe ele não aparece aqui, né? Foi o resultado de uma costura muito grande que se fez durante quase 10 anos, não é? E quando estava quase pronto, deu para trás e acabou sendo criada como uma universidade federal brasileira. Era para envolver, era para ser uma universidade nacional de 3 países, eu não vou dizer quais, mas fica meio óbvio, né, pela posição em que ela está, na tríplice fronteira, mas não foi possível. Então, o governo federal, naquela época de expansão das universidades, criou a UNILA, fez muito bem em criar, que é uma universidade sem muros, sem fronteiras e com uma vocação internacional desde o seu início, digamos assim, desde o seu DNA. E mostra que sim, que é possível fazer um exercício de educação integrada, onde nós temos diversas culturas, onde nós temos diversos países participando e contribuindo. Ambos defenderam que é preciso retomar a luta em defesa da universidade pública, né? Talvez há alguns anos atrás nós pensássemos que essa pauta já era uma pauta vencida, né? Hoje nós temos evidência no dia a dia que essa pauta não só não está vencida, como parece que ela vai se agudizar bastante nos próximos tempos. Passamos o próximo. Ainda nessa fase das reflexões fundamentais que fizemos, não é? Mais um toque. A professora Maria Beatriz discutiu o ensino superior como parte do sistema educacional latino-americano e caribenho. Ou seja, não podemos imaginar a universidade dissociada da educação básica, ensino fundamental e médio, e também não podemos dissociar a graduação dos outros níveis terciários, ou seja, a pós-graduação, né? O foco da professora Maria Beatriz foi de maneira mais importante, né, a articulação da universidade com a educação básica, uma articulação que tem idas e vindas, que tem avanços e retrocessos. E hoje nós vemos aí uma discussão da Base Nacional Comum Curricular, em que as universidades praticamente não são ouvidas, em que as sociedades científicas praticamente não são ouvidas. Querem se expressar, mas não há uma condição, um espaço, digamos assim, de diálogo, né? E uma coisa muito importante que se coloca, né, que a professora Maria Beatriz colocou, é que nós temos que perseguir a utopia da educação democrática na universidade socialmente relevante, né? Eu acho que nós todos precisamos de utopias, porque afinal de contas a vida real ela é muito dura, ela é muito difícil, e nós precisamos ter objetivos que, se não são longínquos, são bonitos, são as utopias. Então nós temos que configurar utopias e buscá-las, buscar fazê-las realidade. Essa foi um ponto que, pelo menos para mim, ficou muito marcante. Gente, assim, ó, eu estou dando um ponto de vista pessoal, né? Quem assistiu às conferências certamente tirou tantas outras mensagens disso, mas eu tentei fazer aqui uma costura que levasse a um ponto mais ou menos comum. Mais um cliquezinho. Sou Lívia Amaral, que é nosso professor aqui do Departamento de Física, foi diretor de avaliação da CAPES. Falou então sobre outra ponta, né? A integração da graduação e também, por que não, da educação básica com a pós-graduação. Pós-graduação que é uma das atividades educativas nas quais o Brasil mais avançou nos últimos anos, não é? E isso tem muitas razões, não é? Uma delas é porque, de alguma maneira, a pós-graduação acaba trabalhando num grupo um pouco mais restrito, de docentes um pouco mais restrito, de estudantes, e com isso ela acaba crescendo de maneira mais homogênea, até porque a avaliação que se faz da pós-graduação conduz a uma certa homogeneização de critérios nas diversas áreas do conhecimento, o que não é necessariamente bom, mas fez com que a pós-graduação no Brasil avançasse muito, né? Então essa pós-graduação é um sucesso, mas o próprio professor Lívio colocou que a avaliação que se faz da pós-graduação no Brasil
Em outros países latino-americanos, na Argentina existe uma avaliação que é mais recente do que a brasileira, é forte, da pós, no Uruguai também, tem muito pouco espaço para interdisciplinaridade. Isso é algo que a gente tem que trabalhar, né? Porque, como muito bem nos lembra sempre o professor José Vicente, o mundo é complexo, os problemas todos são complexos, nós não temos hoje nenhum problema de investigação que possa receber apenas um único olhar. É claro que para orientar uma tese ou uma dissertação, no laboratório eu preciso ter um foco, né? Um quadradinho, uma metodologia, mas esse foco me dá a minha abordagem, não é a única abordagem. E nós podemos sim trabalhar com focos diferentes na mesma tese, né? Por que não fazer isso? Porque a interdisciplinaridade encontra muitos entraves, que são burocráticos, inclusive, no âmbito da própria pós-graduação. Um outro ponto que eu faço questão de destacar da fala do professor Lívio é a questão da integração acadêmica através da pós-graduação e das redes de pesquisa, né? Eu acho que as universidades que participam dessas redes latino-americanas confiam o suficiente umas nas outras para começar a integrar-se a partir da pós-graduação. Não apenas mobilidade de discentes na graduação, não apenas o trânsito de professores, né, na graduação, mas sim usar a pós-graduação e as atividades de pesquisa, né? O próximo, já pode dar mais um clique, então. A professora Marília Morosini, que também me avisou que hoje não poderia estar aqui, falou sobre a educação superior na América Latina e Caribenha nos aspectos da internacionalização e da integração acadêmica. Vejam só, ela fez uma pesquisa, não é? Muito laboriosa. Nós temos hoje, no continente, 10 mil instituições de ensino superior. 10 mil. Né? 2 mil no Brasil. São 20 milhões de estudantes em todo o continente, latino-americano e caribenho. No Brasil, da última vez que não havia uma estatística, eram 7 milhões, talvez 7 milhões e meio. Né? Então vejam o peso que o Brasil tem como um país, né, no continente. A taxa bruta de matrícula, né, ou seja, as pessoas de 18 a 24 anos matriculadas em instituições de ensino superior, nos últimos 15 anos, no continente, subiu de 21% para 43%. Foi um enorme avanço. O Brasil foi um dos países que avançou menos até, não é? Por várias razões, pelo aspecto demográfico, porque o Brasil ainda é um país bastante jovem, então se criam vagas com menor velocidade do que nós temos jovens chegando à idade de estudar, e porque nós temos um delay, um atraso muito grande, a nossa cobertura não passa dos 18%, 20%. Então esse é um ponto em que o país ainda tem que avançar muito, né? Mas o que a professora Marília defende é uma internacionalização que seja uma integração acadêmica solidária e não mercantilizada. Ou seja, é importante internacionalizar, todos os estudos apontam que as universidades que oferecem oportunidades de internacionalização aos seus estudantes, elas avançam. Os estudantes acabam tendo uma melhor formação pelo simples fato de poder conviver e ser expostos a outras formas de aprender, a aprender em outra língua, como é o caso dos estudantes brasileiros, se saem para o continente, vão ter que falar em espanhol, né? Mas essa integração tem que ser solidária, ou seja, ela é um vetor de duas vias entre as universidades. Não é uma universidade só manda e a outra só recebe. E, principalmente, ela não pode ser uma relação mercantilizada, né? O Brasil não precisa comprar internacionalização e muito menos vender internacionalização, né? O continente latino-americano, ela lembrou bem, possui um sistema gigantesco de ensino superior, eu dei os dados para vocês, mas, além de grande, muito heterogêneo, né? Heterogêneo em termos de asseguramento da qualidade, em termos da estrutura dos cursos e também em termos da convivência entre instituições públicas e privadas. O Brasil é o país que tem a maior taxa de privatização, que é de aproximadamente 75%. Né? Hoje nós não temos como imaginar o sistema universitário brasileiro sem as instituições privadas, porque seria um colapso total, né?
Nem que nós multiplicássemos por 50 as universidades federais, se conseguiria atender, ou as universidades públicas, melhor dizendo, toda a demanda dos jovens brasileiros. Passo próximo. Temos então a professora Sandra, que nos falou sobre educação superior, diversidade cultural e interculturalidade na América Latina e no Caribe. Ou seja, interculturalidade que hoje nós vivemos cada vez mais pelas políticas de ações afirmativas que existem não só no Brasil, existem em todo o continente, não é? Em alguns países é muito mais focada na questão indígena, na questão dos povos originários, não é? E a grande discussão é: interculturalidade é mais do que tolerância, como nós tínhamos dito, é respeito mútuo e é integração. Integração das pessoas, integração das culturas e dos saberes. Porque nós temos uma cultura e um saber que são ocidentais, por definição, né? Mas aqueles que estavam antes da gente aqui na América, né? E que trazem ainda seus traços culturais. Isso é um saber. E, mais do que a gente assistir um documentário, que é bacana, e se instruir sobre isso, né? Saber quais são as nossas origens, é conviver com pessoas que trazem isso na sua bagagem e entender essas pessoas. Esse é um exercício que é dos mais difíceis para a universidade, né? Nós estamos vivendo isso com as cotas, não é? Faz 10 anos do primeiro vestibular com ingresso pelas cotas. E nós temos ainda muito a aprender sobre isso. Programas e permanência dos incluídos só serão efetivos se preservarem a diversidade cultural de todos os incluídos. Ou seja, não é fazer como os colonizadores espanhóis ou portugueses que chegaram aqui e destruíram tudo que existia, principalmente os espanhóis, né? Os portugueses não foram tão efetivos. Nós não queremos destruir aqueles que agora estão entrando na universidade e têm um background diferente. É importante que eles possam manter a sua identidade cultural e possam contribuir para a universidade com isso. Passo próximo. Eu sei que eu estou falando de temas polêmicos aqui, cada frase dessas poderia dar uma discussão, né? Mas eu estou fazendo um recorte aqui que é o meu papel de curador do ciclo, né? Pode dar um toquezinho. Nós tivemos na semana passada uma mesa redonda, então foi um formato um pouco diferente, em que nós tivemos o Edilson, o Ramaís e o Glauque, que são 3 pessoas, 3 colegas nossos que fizeram parte do movimento estudantil enquanto foram estudantes da universidade, né? E que lembraram de questões muito importantes, né? O tema da mesa era que como o movimento estudantil faz o avanço institucional, né? Foi lembrado que a universidade sempre foi vanguarda e resistência a partir do engajamento do movimento estudantil, né? Isso é assim em toda a universidade, na história da universidade brasileira. Nós não temos Córdoba, mas nós temos as diretas já. Nós temos a resistência à ditadura, que muitos de nós aqui fizemos naquele determinado momento. Uma outra questão muito importante levantada, que eu até já falei muito brevemente: nenhuma conquista no campo institucional é permanente, né? O que mostra que as instituições, como nós, elas são vivas. Elas mudam, mas elas desmudam também. Tem que haver um tensionamento, né? Um tensionamento para manter aquelas conquistas que são importantes e para deixar passar aquelas que já não são mais e que já fazem parte do passado, né? E esse é um dos papéis importantes, fundamentais do movimento estudantil, esse tensionamento, não é? Constante. Os novos estudantes, aqui no caso os estudantes das políticas de ações afirmativas, não é? Muitos deles desconhecem o hábitos acadêmico. Ou seja, nós temos hoje a convivência, não é? De um grande número de estudantes que começa a ter essa prática, não é? Da biblioteca, a prática do trabalho diário e intenso de estudo, não é? Para poder dar conta do curso. Ele acaba tendo que aprender a fazer isso
dentro da universidade, porque essa não foi a prática dele, não foi o hábito dele. Ele tem que se acostumar com tudo isso, e se ele é um quilombola, ou se ele é um indígena que terminou o ensino médio na tribo e passou na universidade, aí a discrepância, a distância cultural é muito maior ainda. Ou seja, esse é um estudante que precisa ser assistido também nesse aspecto da sua aquisição do modo de viver na universidade. Mais um toque, o professor Eduardo Rolim, não é? Que é uma liderança sindical bastante conhecida na universidade, falou sobre a comunidade universitária, o papel da comunidade universitária, também nos avanços, e ele lembrou que a comunidade universitária como um todo, não é, tem um papel decisivo nos avanços institucionais, e comentou de maneira muito importante a questão do financiamento público das universidades latino-americanas e caribenhas. Ou seja, é algo que em alguns países, como no Brasil, teve um avanço enorme e agora parece que começa um retrocesso. Em outros países, agora está avançando. Também nós temos aqui uma heterogeneidade muito grande, não é? E ele defendeu a defesa fica feio, né? Mas ele colocou muito claramente que é importante defender de maneira intransigente o ensino superior público na CRES 2018, e eu acho que é isso que todos aqueles que forem lá terão como primeira bandeira. Passo próximo. Terminando, então, essas reflexões fundamentais, mais um toquezinho. O professor José Vicente veio discutir conosco, então, de que maneira a universidade pode e deve fazer frente aos grandes desafios sociais hoje colocados. Ou seja, a sociedade tem demandas, tem desafios, né? A questão da água, a questão da violência, a questão da sustentabilidade. Será que a universidade tem algo a oferecer? A universidade oferece muito, né? Forma as pessoas, gera novo conhecimento, gera inovação, mas esses desafios, eles são desafios que transcendem esta abordagem da universidade, né? São desafios maiores. E ele defende que a universidade ela tem sim uma missão social e muito mais do que isso, ela tem um compromisso com os povos latino-americanos e caribenhos. Na realidade, ela tem um compromisso com a sua comunidade, a sociedade que está ali ao seu redor, mas como ela faz parte de um grande sistema, ela tem responsabilidade com todo esse continente, que eu acho que é uma ideia bacana que a gente deve perseguir, né? Lembrando sempre que a universidade é o espaço onde se expressa e onde sempre se deve expressar as contradições e divergências, né? A universidade ela é um espaço de tensionamento, é um espaço de divergência, de discussão, e se não fosse assim, não teria avançado, né? E por último, não nessa ordem, não é, mas por último aqui, falando então das missões do desafio social da universidade, o reitor, o professor Rui Obermann, nos falou sobre o programa dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O que a universidade tem a ver com isso, né? Então, só para fazer uma breve recoleção, não é? A Unesco criou a chamada Agenda 2030, em que ela define 17 objetivos para mudar o mundo, né? Mudar de que maneira? Torná-lo sustentável, terminar com a espoliação que se faz hoje do planeta, e também trazer um pouco de justiça para os habitantes do planeta. Então, são 17 objetivos muito grandes, pobreza é um deles, fome é um deles, água, educação, e assim por diante, né? Não vou listar todos. Se nós olharmos, isso o professor Rui colocou muito bem, qualquer um dos objetivos, nós enxergamos ali a universidade. A universidade tem o que contribuir em todos esses objetivos, né? O Brasil é signatário, né, dos ODS, faz parte lá da plataforma que acompanha, só que o envolvimento, eu diria assim, dos setores responsáveis por esse envolvimento, ainda é muito pequeno. As universidades estão trabalhando de maneira quase que individual, atracando, enfrentando esses objetivos do desenvolvimento sustentável, muito diferente do que acontece, por exemplo, na Europa, em que a agenda de pesquisa de alguns países, ela é ligada aos ODS. Ou seja,
o programa de apoio lá de uma determinada agência europeia diz assim, bom, os ODS são esses e nós queremos projetos especificamente em tal e tal objetivo. E as universidades vão aí se mobilizar. É uma maneira de fazer uma política pública indutiva para que a universidade possa cumprir esses objetivos, que são objetivos muito importantes, né? E o professor Rui defendeu que a Universidade Latino-Americana ela pode configurar um novo pacto para o desenvolvimento regional. Porque os desafios de sustentabilidade são os mesmos para todos os países latino-americanos, né? E só para dar um exemplo muito simples, não é? Todos lembram da discussão das papeleiras, né? das indústrias de papel, que se instalaram aqui na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai, né? E a briga era do lado de lá do rio ou do lado de cá do rio. Por quê? Porque a poluição vai para o rio, né? E se tem uma indústria que polui, é a indústria do papel, né? Que produz uma série de resíduos tóxicos, e se não tem água, não tem indústria do papel, né? Por isso que é tão importante a gente reciclar papel e tal, porque a produção de uma folha branca significa não só bastante casca de árvore, mas muita água também, né? Então, são problemas comuns que nos afetam, e se nós tivermos uma solução comum, muito melhor. A professora Sandra já está me olhando, né? Uma frase que foi colocada: sem mediação política, educação e ciência não se desenvolvem. Lembrando aqui o quê? Sim, é importante que a gente possa fazer política, a boa política, né? Que é de conquistar mais para a universidade. Passo o próximo. Puxa vida, agora que eu vi que já são 8h10. Então, olha só, a universidade brasileira, ela tem uma ameaça, está enfrentando uma ameaça muito concreta, né? Que é a emenda constitucional 95, que congelou os gastos, não é? Em relação a 2016. Muito rapidamente, isso aqui foi um investimento público em educação até 2015, em azul, e aqui em vermelho é o investimento, como seria o investimento se essa emenda constitucional tivesse sido proclamada em 2002. Não teria nada disso, não teria expansão das universidades, não teria cotas, não teria reunião, não teria coisa nenhuma. Alguns de nós talvez estivessem aqui, mas muitos com certeza não estariam, né? A universidade vai perder 47% dos seus recursos. Eu não estou falando aqui recurso de investimento, não é para crescer, não é para obra, é para manter a universidade, né? Mas não vou entrar nesse assunto, senão é capaz do professor Rui ter uma reação emocional muito forte, né? Passo o próximo. Mas nós estamos à beira de um colapso. Será que nós temos bases para um novo manifesto? Acho que sim, não é? Pontos fundantes de um novo manifesto. A educação superior é um direito, reforçar Córdoba, Cartagena de Índias, é um direito, dever do Estado, não é? A autonomia universitária deve ser a base do funcionamento de todas as instituições. Eu elenquei aqui algumas coisas que também saíram das nossas discussões, mas que vou passar muito rapidamente. Uma articulação de todas as atividades acadêmicas segundo o eixo da regionalização, isso é possível. Criar novas oportunidades de transferência de conhecimento. Talvez nós tenhamos esgotado a nossa criatividade nos canais usuais, né? Temos que criar novas oportunidades de transferir o conhecimento para a sociedade. Fomentar a qualidade em todas as atividades acadêmicas e de gestão, junto com estimular a cultura de avaliação, incorporando valores institucionais. A avaliação tem que ser uma iniciativa da instituição e não das agências que estão sendo criadas e que serão criadas, agências de asseguramento da qualidade, como se diz em espanhol, não é? Que vão acabar dizendo se uma universidade é boa ou não, e vão acabar criando um novo ranking de universidades, e aí cria-se toda uma sequência que eu acho que não faz nenhum bem especial à universidade, e de qualquer maneira nos transforma em perseguidores de índices, sem pensar necessariamente na missão real da universidade. O próximo. Aprofundar o compromisso com o desenvolvimento sustentável, não é? Acho que já comentei um pouco isso. Definir ações concretas para consolidar um espaço chamado Espaço Enlaces, que é um espaço que reúne, um espaço virtual, que reúne as universidades latino-americanas e caribenhas, que foi uma das conclusões
de Cartagena de Índias, mas que não andou porque não houve envolvimento das universidades, porque não houve envolvimento dos governos, não houve convencimento, não houve política, né? E aqui também colocar uma quase utopia, que é de definir solidariamente diretrizes comuns para o planejamento das universidades da região latino-americana e caribenha. Será que é possível fazer isso? No nível micro, digamos assim, nos grupos de universidades, isso já se discute. No grupo de Montevidéu, a gente se fez algumas discussões em que era possível alinhar objetivos comuns, eventualmente alguns programas comuns, não é, de avanço institucional e que eram compartilhados, né? Mas isso aí ainda é bastante utópico e talvez essas iniciativas de sucesso possam nos fazer avançar. É claro que essas questões, esses itens, são apenas alguns, essa reflexão ela não está concluída, talvez seja concluída na CRES 2018. E para encerrar, um pouco de poesia, né, para não ser sempre tão técnico, né, e tão duro. Essa citação eu vi ontem, né, o presidente da SBPC fez uma fala lá no ILEA ontem, o professor Irideu Moreira, e terminou conclamando todos a trabalharem, não é, pela ciência e tecnologia no país. E nós aqui, de alguma forma, queremos deixar essa mensagem também de que precisamos todos lutar para que a educação superior pública tenha continuidade, sucesso, não só no Brasil, mas no continente latino-americano. Então trouxe essa poesia do João Cabral de Melo Neto, que vocês já leram aí, Tecendo Amanhã, né? Eu acho que nós temos condições, se trabalharmos todos, não é, de construir uma nova manhã, né? Uma manhã onde as universidades latino-americanas possam tecer novas realidades e levar a um desenvolvimento de justiça social, um desenvolvimento de avanço civilizatório, e nós podemos aí enxergar o nosso trabalho e depositar aí a nossa energia, fazer disso a nossa missão e o nosso propósito. Obrigado.